Boa noite, amigos. Que Jesus, a paz de Jesus esteja conosco, agora e sempre, e que tenhamos uma noite de paz. E nesses momentos em que estivermos reunidos, nós possamos trocar, ou pelo menos não podemos trocar, mas será um monólogo, né? Mas pelo menos vocês poderão refletir sobre tudo que nós vamos discutir aqui. Eu vou tentar fazer uma revisita na teoria, o que a Bíblia tem nos dado, tem dito para nós, né? Tem trazido para nós os códigos da felicidade, as bem-aventuranças no Sermão do Monte, e com a nossa prática. O que é que nós fazemos no dia a dia com isso? A mensagem expressa por Jesus no Sermão da Montanha pode ser considerada revolucionária, completamente revolucionária. Por quê? Porque ela traz um código, uma esperança, uma ruptura de valores morais. As bem-aventuranças, que é o cerne do discurso do Cristo, marcam uma nova escala de valores, especialmente noções, ressignificam noções de liberdade e de justiça. E o que é que trata? E de que é que trata realmente? Bem-aventurados que têm sede e fome de justiça. De que é que trata esse texto? Ele trata de felicidade, de fome e sede e de saciedade. Bem-aventurados, felizes, que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, saciedade. E a justiça na Bíblia, se a gente for pesquisar na Bíblia, ela tem 3 aspectos: o legal, o moral, o moral e o social. A justiça legal é aquela justificação que nós temos, um relacionamento certo com Deus. É isso que é justiça legal, né? Esse nosso relacionamento, essa nossa vivência, esse nosso querer o bem, esse nosso estar ligado com o Criador, com o doador da vida. Em Romanos, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo nos trouxe o caminho para estarmos em paz com o Criador. Paulo também escreveu uma coisa interessante. Ele disse que os judeus fizeram suas próprias leis de acordo com o entendimento, sem aceitar nem entender os ensinamentos de Jesus. Segundo Paulo, numa das cartas, uma das epístolas que ele fez, ele fala exatamente sobre isso. Porque os judeus têm códigos, né, de conduta rígidas, mas não aceitam os ensinamentos do Cristo. Então, nós vamos agora ver de que trata esse texto. Voltando a falar sobre isso, ratificando, trata de felicidade, sede e fome de justiça e de saciedade. Sede e fome de justiça. Que justiça? Que conceito de justiça a gente encontra na Bíblia? Se nós formos ler a Bíblia com cuidado, de forma curada, nós vamos ver que os 3 aspectos: aspecto legal, aspecto moral e aspecto social. O aspecto legal, ele se reporta, tem como base a nossa aproximação com Deus, né? Um relacionamento certo com Deus. Inclusive, a gente encontra várias referências em Romanos, né, nas epístolas de Paulo, etc, etc. E a justiça moral é aquela de caráter e conduta. É essa que nós devemos ter sede e fome. Conduta que agrada a Deus. É a justiça interior, a justiça do coração, da mente e das modificações. É dessa que nós temos que ter sede. Porque a justiça social, ela apresenta regras, né, que regulam comportamentos entre os seres humanos. A justiça social apresenta, tem essas leis, a gente vai ver, a lei natural e a lei social, mas ela não apresenta as possibilidades desse nosso relacionamento com Deus, que é a justiça moral. O que é a moral? O que é a ética? Se nós temos que vivenciar esses padrões morais na nossa sociedade, é essa que é a verdadeira justiça, que a gente tem que ter sede dela.
Qual seria a verdadeira sede? Que sede nós devemos ter? Sede no nosso relacionamento com Deus? Sede no relacionamento com a justiça? Fome de compreensão, de tolerância, de abnegação? Sede de entendimento, de ética? Sede de empatia, de amor, de justiça? É essa sede que nós devemos ter, que a lei moral nos orienta. Porque se nós tivermos essa sede, nós buscarmos a compreensão, a ressignificação com o próximo, o amor, o entendimento, a paz, as leis dos homens não vão nos atacar. Nós não seremos julgados pela lei dos homens, porque nós estamos no caminho certo com a lei moral. E agora vem a pergunta: como seremos bem-aventurados? De que forma nós seremos bem-aventurados? Só seremos bem-aventurados se nós lutarmos por justiça. Nós lutarmos pela materialização do bem comum. Segundo Chico Xavier, aqueles que fazem da piedade o serviço constante do amor, encontram realmente aberta as portas para o reino de Deus. O Consolador Prometido, a doutrina espírita, doutrina dos espíritos, nos ensina também que a justiça consiste no respeito ao direito dos outros. O nosso direito começa quando o do outro termina. Mas a humanidade normalmente não observa isso. Diz a doutrina que existem duas leis, a lei humana e a lei natural. Sabemos que a lei natural está gravada na nossa consciência. A gente não pode fugir dela. Às vezes tentamos fugir, negando que não entendemos, que não sabemos, mas não, ela está gravada na nossa consciência. A lei natural está aí, implícita na nossa consciência. Nossa vida diária, nós utilizamos, fazemos, agimos e reagimos até com determinadas ações que dependem do nosso livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio quando nós reencarnamos. Nós temos o plantio e temos a colheita. Obviamente que nós vamos colher aquilo que plantamos. Ninguém colhe morango se plantar abacaxi. Então, nós temos esse livre-arbítrio. Tudo nos é lícito. Não, tudo nos é permitido. Aliás, desculpe. Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos é lícito. Esse tribunal nosso da nossa consciência está nos dizendo lá, isso não é legal. Sabe aquela figura que tem dois diabinhos, um diabinho ruim e um anjinho do outro lado. Um diz faça, o outro não faça, o outro não faça. E normalmente, por comodismo, na maioria das vezes, nós seguimos o diabinho e esquecemos do anjinho. E muitas vezes nossos protetores, nossos anjos guardiões, nossos guias, avalistas espirituais, eles se afastam um pouco. Por quê? Porque nós temos essa livre escolha. Nós sabemos o que queremos e ao sabermos o que queremos, nós fazemos exatamente o que queremos. Eles podem nos influir, orientar, intuir todos os bons comportamentos. Mas se nós estivermos com o pensamento voltado para a negatividade, é outra coisa terrível que nos guia para direções completamente diversas, pensamentos negativos. Nós aí estaremos, obviamente, colhendo o que estivermos plantando. E esse Tribunal da Consciência, a gente pode visualizar ele na prática, revisitando a teoria e ressignificando a prática. 3 Cs. O primeiro C é da consciência. Consciência, que é o termo que significa conhecimento, percepção, honestidade. Eu sei de tudo, está ali na minha consciência, está gravado nesse tribunal. E como é que eu vivencio isso? Aí vem a competência. A competência é a possibilidade de você saber, você fazer, você realizar. Conhecimento
percepção, tarefa ou função, você tem a percepção daquela tarefa, daquela função e você realiza, você tem a competência para fazer. Você consegue fazer isso. Agora, para isso, precisa também, tudo bem, você sabe fazer, tem consistência no fazer, você faz isso sempre, é o seu dia a dia, é o seu normal, esse fazer, esse realizar, é algo que a gente tem que, né? Lembrando agora, a partir de hoje, desses 3C, competência, consistência, consciência, competência e consistência, desculpe. Vamos repetir, consciência, está gravado lá. A competência, poder fazer, e a consistência, persistir no fazer. Bom, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Agora nós vamos fazer uma pergunta óbvia. Como ressignificamos a nossa prática? De que forma nós ressignificamos a nossa prática, pautada nessa lei natural? Como é que nós ressignificamos? Essa lei natural está gravada na nossa consciência. Nós somos conformados ou inconformados? Tem um texto de uma pedagoga, Marina Colossante, que ela diz explicitamente isso. Eu sei, mas não devia. A gente sabe muitas coisas que estão erradas, que não devem ser feitas, que não devem ser realizadas, mas nos acomodamos. Quando nós mudamos, frase feita, quando nós mudamos aquilo que pensamos, nós mudamos aquilo que fazemos. Óbvio. Eu penso de um jeito e vou mudar meu jeito de fazer. Quando aquilo não está dando mais certo, eu estou vendo que eu estou entrando por um caminho perigoso, que está me levando a ações e situações não muito legais, eu refaço o meu caminhar. Tem um livro chamado Quem Mexeu no Meu Queijo, onde as pessoas são os ratinhos, eles ficam simplesmente acomodados o tempo todo, porque toda vez que ele ia no depósito de queijo, tinha queijo. Eles nunca pensaram em mudar nada. Se o queijo estava ali, né, à disposição dele, na frente dele, para que ele ia mudar? Ele não precisaria mudar. E aí, de repente, acaba o queijo. As dificuldades aparecem, as situações difíceis, confusas, as interrogações, os desafios, e eles tiveram que procurar novos queijos. Dois ratinhos e 2 homens. Foram os 2 ratinhos, os 2 homens ficaram se lamentando, e nunca que saíam dali. Enquanto os 2 que foram na frente, os ratinhos, que já tinham pendurado inclusive seu sapato de corrida, que significa isso? O seu tribunal da consciência já está dizendo para você, liberte-se, abra-se, cuidado, a coisa não pode ser assim tão conformista, vamos mudar. Eles que já estavam com esses sapatos, né, de corrida penduradas, calçaram seus sapatos e foram em busca de um novo queijo. E os 2 homens, ficaram lá acomodados. Eu não vou contar o resto da história, não. Vocês procurem Quem Mexeu no Meu Queijo. É interessante. Mas ele tem uma analogia muito interessante a respeito dessa necessidade nossa de mudança. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim, eu sou Gabriela, eu vou fazer a mesma coisa a vida toda. Não, nós nascemos aqui nesse planeta Terra, escola, hospital e prisão, para que nós possamos mudar. É um processo que nós temos de X tempo, muito pouco, matemática do tempo, ele é ínfimo em relação à eternidade, onde nós temos que mudar, nós precisamos mudar. E estamos aqui para isso, não para ficar repetindo de ano todo ano, ou então indo para a prisão, pagando nossos débitos, né? Ou no hospital, né? Às vezes nós adoecemos nosso psiquismo, nós adoecemos nosso corpo físico, porque lá no perispírito vem para o corpo físico por conta das nossas atitudes repetidas, erradas, sem nos lembrarmos do nosso tribunal da consciência. Nós devemos estar inconformados, essa inconformação deve ser completa com quando as pessoas, nós trabalhamos e nós vemos nas empresas, nós vemos corrupções. Corrupções nas empresas são imensas. Corrupção, vamos lá, listar algumas. Se a gente for listar toda, a palestra fica só nisso. Corrupção em concorrências fraudulentas. Corrupção
em planos de trabalho fraudulentos, corrupção em pesos, medidas de produtos. Os produtos dizem que tem determinado produto dentro dele, produtos que formam aquele produto, mas não tem. Quando é analisado, não tem. Então, a quantidade que é mostrada nos rótulos não é a real. São N processos de corrupção dentro das empresas, em todos os tipos, de todos os tipos. Às vezes nós trabalhamos na empresa, estamos vendo aquilo ali e nos acostumamos. Ou então ainda continuando fazendo, porque todo mundo faz, eu vou fazer também. Corrupção nos governos. Essa pandemia nos trouxe coisas assim interessantes, né? Sobre corrupção, cada coisa assim, que eu não vou nem falar aqui. Aliás, eu não assisto televisão, gente. Eu abdiquei de assistir televisão. A corrupção de todo tipo, com vacinas não, que agora que a vacina está sendo, mas medicação de todo tipo para combater o coronavírus. Máscaras, aquelas máscaras mais complicadas, fraudando a compra. Aparelhos de UTI foram fraudadas as compras. Quando pessoas estão morrendo, pessoas estão necessitando disso nas UTIs, os governantes e todo o lobby que envolve isso, fraudam. Nós precisamos estar indignados, inconformados com isso. Se fulano frauda, eu tenho que estar inconformado e tentar evitar isso, pelo menos denunciar. Graças a Deus a denúncia, são os inconformados com isso. Com a violência social, nós também devemos estar inconformados com a violência social. Terrível. A violência social, você vê agressões de pais e filhos, violência das gangues, conflitos armados de toda série, a gente vê de todo tipo, no planeta todo, os conflitos armados. A beligerância é grande, a guerra acabou, entre aspas, elas continuam. Terrorismo, remoção forçada, segregação, pessoas que têm que sair do seu país para ir para outro. Ou então são segregados em verdadeiros guetos. Nós tivemos, durante a Segunda Guerra Mundial, absurdos disso, terríveis. Quando você visita um desses locais, é que você vê o campo áurico, a energia que tem nesse local, principalmente para quem é médium, dos guetos, dos campos de concentração. Terrível. A fome mundial. Mais de 800 milhões de pessoas passam fome. Mas não é aquela fome que você tem, eu tô com fome de comer, eu tô com fome de beber. Não, é fome por não ter o dinheiro para adquirir o alimento. Não tem dinheiro, simplesmente não tem o dinheiro para adquirir o alimento. Pense nisso, uma pessoa no dia a dia não saber de onde tirar o alimento para o seu corpo, para o seu filho. Tem uma foto emblemática, acho que é no Sudão, não sei bem onde é, uma mãe com seio seco tentando dar mama a um filho esquelético, porque está com fome. E onde está o governo desse país? Será que ele passa fome? Será que o presidente passa fome? Está na hora da gente se perguntar e se inconformar com a história, com isso. Graças a Deus, quantas instituições trabalham para isso, para minorar a fome? Quantas? Mas é mínimo em relação ao número de pessoas no planeta. E isso vamos, aos poucos, sentindo a grandeza do problema. Nós temos um livre-arbítrio, voltamos a falar sobre o livre-arbítrio, e a gente tem que estar inconformado. O que é o terrorismo? É o uso da violência, às vezes contra instituições, contra os governos, e de forma psicológica, são efeitos psicológicos, porque se você ataca uma facção, se você ataca um governo, você ataca uma instituição,
ou grupos separatistas, o que é que acontece? É mesmo que você pegar uma pedra e jogar numa superfície de água, né, parada, e ela vai em ondas concêntricas aumentando. Esse efeito psicológico afeta toda uma população. Isso é que é o terrorismo. O autoritarismo já é o contrário, a gente também deve estar inconformado com o autoritarismo. É aquela coisa de eu tenho poder, então eu posso dominar a pessoa, ou grupos de pessoas dando ordem, e essas ordens têm que ser cumpridas. Eu tenho mais poder, é aquela coisa, o povo me deu poder, eu domino esse poder e influencio várias e várias e várias pessoas, ou toda uma população. Agora, já o totalitarismo é diferente, porque o totalitarismo, ele tem uma ideologia, aí não lhe permite, reflexões não lhe permite nada. O nazismo é um exemplo de um totalitarismo terrível, brutal. O fascismo também. E isso, os inconformados brigam, lutam, poucos, né? Durante a Segunda Guerra nós vimos poucos grupos, mas foram vários, mas poucos em relação às pessoas que estavam envolvidas no problema da guerra. Inconformados. Por eles estarem inconformados, eles lutaram as resistências, né? Isso não só a Guerra Mundial, em vários países onde um dominador dominou outro. O Japão mesmo invadiu a China, invadiu a Coreia, depois foi invadido, lutou com os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, perdeu por causa da bomba atômica, né? Absurdo. Mas a gente tem visto outros absurdos por aí. Nós devemos ter também um outro tipo de inconformação, um outro tipo de forma de se conformar. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Nós devemos ter inconformação com o bullying nas escolas. A gente leva a suicídio, leva a depressão, a todo tipo de mal psicológico, violência psicológica para as crianças. Eu estive durante muitos anos, como diretora de escola. Um período de forma voluntária, numa escola espírita. Nós fundamos essa escola, Escola Espírita Allan Kardec. No bairro, agora não, mas o bairro era um bairro de periferia, onde graçava o tráfico de drogas e a violência era terrível. Mas muita violência mesmo, ao ponto de chegar uma criança de 4 anos na sala e dizer que meu pai matou meu tio. Era isso que nós vivíamos, lutávamos, fazíamos um trabalho nas salas, saíamos da escola, fazíamos trabalho na comunidade. Pessoas paupérrimas, tuberculosos, aidéticos. Nós encontramos uma vez num local, um buraco cavado, com um plástico em cima desse buraco, cavado na areia, crianças, uma família inteira dentro desse buraco. Nós tiramos essa família, organizamos a vida dela de certa forma, né? Construímos uma casa, etc, etc. Tuberculosos. Uma vez eu peguei um tuberculoso e levei para internar Irmã Dulce. Ela era uma inconformada. Ela tinha sede e fome de justiça. Ela virou para mim e disse que eu já tinha passado por vários hospitais e nenhum hospital
recebia, porque não tinha mais vaga. Ela virou para mim e disse, minha filha, com aquela voz descansada, mas ela tinha uma força incrível. Ela era uma inconformada. Ela tinha uma força maravilhosa. Era força divina mesmo. Ela me disse, minha filha, sabe por que isso? Que eu cheguei com uma pessoa, com um rapaz, um sinal pai de família e tudo, porque os governantes não se importam com isso. É por isso que nós estamos assim. E ela conseguiu, disse assim, olha, se você conseguir um colchão, nós colocaremos ele embaixo de uma dessas camas, com o colchão, agora tem que vir uma pessoa para trazer alimento para ele, etc, porque nós estamos com carência. Aí eu consegui uma pessoa, no caso era minha irmã, que morava perto, e essa pessoa ia levar o alimento. Quando vagou uma cama, né, um leito, ela tirou a pessoa do chão, do colchão no chão e botou no leito. Essa é uma forma de inconformação. As pessoas que são inconformadas com a negligência do poder público, que deveria trabalhar com o povo e para o povo, agem dessa forma. Graças a Deus existem várias pessoas lutando assim. Senão, o que seríamos de nós, né? Nós deveríamos ter também intolerância e sermos inconformados com a ação nas escolas dos professores. Os professores, na maioria das vezes, se preocupam em dar nota. Aliás, nem é tão culpa deles, é da instituição, escola mesmo. Avalia pela nota, não avalia para promover. O que seria avaliar para promover? Haveria mais justiça. Avaliar para promover seria você avaliar o aluno, ver o que ele absorveu de conhecimento, que conhecimento ele detém, e a partir daí você promover possibilidade de ele adquirir aquele conhecimento. Isso aqui seria a verdadeira avaliação. Mas uma avaliação seca, pura, que dá nota? Às vezes, quando você vai... Quem na hora de uma prova não se sentiu mal? Não se sentiu angustiado, sofrido? E às vezes esquece tudo, dá um branco total? Às vezes não é porque ele não tem conhecimento. Psicologicamente ele falhou ali. E nós, professores, eu digo nós porque eu sou professora, fui professora, estive durante muitos anos, nós esquecemos de que a avaliação é um momento crucial e importante. Às vezes nós falhamos em brigar, dar bronca pelos erros e esquecemos de premiar os acertos. Isso acontece com os pais também. Nós devemos também estar inconformados com os pais que mutilam as esperanças dos filhos só dando bronca nos erros, esquecendo dos acertos. Com a violência contra as mulheres. A televisão, os jornais estão cheios disso. Violência contra as mulheres. Maridos, namorados, amantes, se separa, a mulher não quer mais por um motivo ou por outro, às vezes porque também sofre violência, espancamento, violência psíquica, xingamentos, etc. Separa. E eles matam as mulheres. Matam. Tem demais mulheres que vão para a polícia, dão queixa, que o marido bateu, que o namorado bateu, e por aí. A violência é muito grande contra as mulheres. Tem mulheres também que têm violência contra os homens, eu não vou também dizer que não, mas existe a violência dos homens inconformados, o macho, o alfa, inconformado porque a mulher não quer mais ele, e ele simplesmente apela para a violência. Há desigualdade de oportunidades de pobres e ricos, mulheres e homens. A mulher trabalha, faz o mesmo trabalho, tem o mesmo cargo de um homem. Em determinadas empresas, não são todas, em determinadas empresas o homem ganha muito mais do que ela. E ela às vezes trabalha até melhor do que ele. Eu já vi um caso desse. Ela tinha muito mais competência do que o homem. E o homem ganhava mais do que ela. Isso é desigualdade. E nós devemos, então, estar inconformados com isso. Devemos ter sede de justiça. Sede e fome de justiça. Com desrespeito às filhas. Gente, o desrespeito às filhas é algo assim, sabe? Chega a ser hilário. Você está no supermercado, no banco, onde quer que você esteja na fila, sempre tem alguém mais sabidinho. Aquele jeitinho brasileiro, né? Vem, às vezes pede licença, às vezes não pede, empurra, passa na frente, ou então estou com mais pressa do que você. Ele sabe se a pessoa que está na frente dele tem pressa ou não. E nos estacionamentos? Desrespeito nos estacionamentos.
estacionamento para idosos, para deficiente físico, para grávidas. Uma vez eu estava no estacionamento de um mercado, eu parei o carro, obviamente não parei no local de idosos, porque não tinha mais vaga, estava cheio. Mas eu vi, estava uma vaga no deficiente físico. Aí parou um carro. Eu tinha saltado do carro e ia andando para entrar no mercado, mas eu aí parei para ver se era realmente, tive a curiosidade de ver se era realmente alguém, né, algum deficiente físico, não. Dois jovens, uma mulher e um homem, mais ou menos assim, de uns 30 e poucos anos, saltaram, eu fui no carro para olhar, para ver se tinha algum deficiente físico lá dentro, não tinha. Aí eu, curiosa, inconformada, eu perguntei, mas vocês não estão vendo que essa vaga é de uma pessoa que necessita, inclusive esse espaço achureado é para alguém chegar e botar a cadeira de rodas? Mas foram tanto impropérios que eu vi, que eu não vou repetir aqui. Eu fiquei parada e ouvindo tudo o que eles me disseram. Eles seguiram em frente, eu também segui, fui até por outro lado para não ficar encontrá-los, porque me fez mal a presença deles. E é isso aí. Várias vezes aconteceu isso. E eu vi. Então, quando a gente está inconformado, a gente evita, né? Evita ficar cego, surdo e mudo. Não, os inconformados não podem ficar cegos, surdo e mudo com aqueles 3 macaquinhos. Nós também precisamos estar inconformados com as mentiras. Nós usamos o nosso verdinho social e quando estamos de repente sendo descobertos, né, a gente usa mentira para fugir daquela situação, daquele trauma. Mentira e felicidade andam em avenidas opostas. Nós precisamos estar inconformados com nossas loucuras, porque senão nossa história não será escrita verdadeiramente. Na nossa história, nós temos tantas mentiras nos livros de história, mas é tanta mentira que a gente, às vezes, agora que eu cresci, né? Eu tô com 78 anos, cresci. Mas veja bem, quando eu estudava no primário, tinham livros, né? Descobrimento do Brasil. O Brasil foi descoberto. Tá lá. Todo mundo aprendeu isso desde o descobrimento do Brasil. O Brasil foi descoberto em 1500 por Pedro Álvares Cabral. O Brasil não estava coberto, ninguém cobriu o Brasil para ele ser descoberto. Isso é a ponta do iceberg. Como eu gosto muito de história, eu não sou professora de história, mas eu gosto de história porque a gente, hoje, o que a história fez de nós, o que a história escreveu para nós, nós estamos aqui no presente vivenciando isso. É a mesma coisa quando a gente diz, cada povo tem o governante que merece, claro, porque esse governante é produto dessa sociedade, essa sociedade fez esse governante. Se é uma sociedade justa, igualitária, nós teremos um governante justo e igualitário, senão, o que é que nós teremos? Então, nós precisamos estar inconformados para que a nossa história seja escrita de forma real e não mentirosa. Outra coisa também que a gente precisa estar inconformado é com a qualidade de vida, trabalhando nos finais de semana. Quem não trai a justiça, trabalhando nos finais de semana? Seu corpo físico, ele precisa de descanso. Você está traindo seu próprio corpo físico, né? Sua qualidade de vida. Quem não trai o tempo que deveria passar com a esposa, com os filhos, nas redes sociais? Às vezes a gente sai, vai jantar fora e encontra uma coisa interessante. Outro dia eu vi isso. Uma mesa com mais ou menos 8 pessoas, acredito que era da mesma família, mas ninguém falava com ninguém. Todo mundo no celular. Mas o garçom chegava, servia, as pessoas pegavam, bebia, comia o celular, as duas coisas, o celular comendo e bebendo. Aí eu fiquei me perguntando o seguinte, sim, e para que eles foram Para que eles foram jantar fora? Por que não ficaram em casa? Cada um no seu canto, na sala, no quarto, na cozinha, onde quer que for, com o celular. Seria até mais cômodo e menos oneroso. Mas a gente vê muito isso. Pessoas andando na rua com o celular, capaz de se bater no poste.
Essas ações nossas nos levam a mostrar que nós vivemos nos traindo e traindo. Nós vivemos nos traindo e traindo os nossos semelhantes. Quem não trai a educação dos filhos, quando só vive dando bronca, ao invés de comemorar os acertos, aquilo que eu já falei com os professores, vale também para os pais. Precisamos aplaudir os acertos dos nossos filhos. Quem não trai o seu próprio relacionamento ao não saber elogiar o parceiro, a parceira, o amigo, a amiga? Pois é, nós devemos estar inconformados. Jesus proclamou no alto das montanhas aos 4 ventos que precisamos estar inconformados. Esses códigos, as bem-aventuranças, é um ato de inconformação. Ele nos concita a estar inconformados com tudo. Devemos ter sede de criar uma sociedade justa e fome de termos professores, pais, amantes e profissionais mais inclusivos, mais generosos, solidários e equilibrados. Às vezes a gente olha numa sala de aula, a gente vê e não percebe. Como? A gente olha, obviamente não é cego, a não ser que seja cego, da visão física. Vê, eu tô vendo, mas percebe? Você perceber é você ver as características daquele aluno, as possibilidades daquele aluno. O que meu aluno sente? Mas o professor diz assim, mas são muitos alunos dentro da sala de aula. Sim, você vive um ano letivo, eu já estou falando aí com professores do ensino fundamental, um ano letivo com aquela classe. Mas às vezes não percebe o aluno. Nós precisamos perceber não só o aluno, mas as pessoas com as quais nos relacionamos. Quem é essa pessoa que está comigo? Quem é esse filho meu? O que é que ele está passando? O que é que está acontecendo com ele? É essa percepção que nós precisamos ter. Jesus ligou justiça à felicidade. Felicidade e corrupção estão em linhas completamente opostas. Felicidade e mentira estão avenidas paralelas, nunca se encontram. Empresas corruptas são mais destrutivas e depressivas, completamente. Famílias injustas são saturadas de tristeza e atritos. Não conseguem conviver. As bem-aventuranças de fome e de justiça não diz respeito apenas a ter consciência da injustiça, mas foi aquilo que eu vim falando até agora, estarmos inconformados com ela. Eu tenho que repetir e tenho que ratificar isso. Precisamos estar inconformados com a injustiça. A humanidade seria outra se as crianças, os adolescentes e os adultos desenvolvessem fome e sede de justiça. Tem um educador, Celso Antunes, que ele tem um livro, Alfabetização Emocional, onde você, no dia a dia na escola, você tem conceitos para ser trabalhados na escola, no relacionamento com os alunos, onde você, o professor, o diretor, o coordenador, ele desenvolve uma relação de afetividade com esses alunos problemas. Durante o tempo que eu estive diretora, minha sala era aberta para meus alunos. Era uma sala de conversa. Eu nunca fechei, nunca me tranquei como diretora. Eu saía com esses alunos, fiz vários projetos fora de sala de aula, projeto Aula Viva. Comecei esse projeto de Aula Viva aqui em Lauro de Freitas. Saía com eles da sala de aula, do grupo, saía de ônibus, conseguia ônibus, fazia projetos. E meus alunos tinham acesso livre, então eu via cada coisa, cada história, porque nós conversávamos sem hipocrisia. Eu nunca tive hipocrisia de conversar com aluno. O assunto que eles quisessem conversar, eu estaria disposta de peito aberto para conversar, porque senão eu me trancava. Se não fosse assim, eu fosse hipócrita, né? Aí eu fechava, bloqueava, fazia uma parede entre mim e eles. E eu nunca fiz essa parede. Eu sempre dei
condições e tive essa possibilidade dentro de mim, da minha consciência, de dar esse livre acesso a meus alunos. E durante um tempo eu trabalhei essa alfabetização emocional lá, numa das escolas, né? Depois que eu tive acesso a esse livro de Celso Antônio. E quando eu fazia a formação de professores, eu trabalhava isso com os professores. Alguns diziam assim, Dinora, mas é impossível. Eu digo, é impossível a partir do momento que você acha que é impossível. Mas no momento que você achar que é possível, será possível. Fazer daquilo difícil é querer torná-lo impossível. Fazer do fácil difícil é querer torná-lo impossível. Se você já começa dizendo que não pode, você não vai poder nunca. Agora, quando você começa a analisar, avaliar e ver que há possibilidade de, você realmente faz. Neste Sermão do Monte, nessa bem-aventurança, e nas outras também, Jesus fez uma crítica enorme ao sistema educacional. Porque em cada escola ou universidade deveria haver assim disque qualidade de vida. Quando eu falei, sobre alfabetização emocional, esse disque qualidade de vida, acredito que possibilitaria muito socorro, muita ajuda aos alunos desesperados. Às vezes a gente vê o aluno sorridente, mas não sabe por dentro dele o que é que está acontecendo. Esse disque qualidade de vida seria ferramenta para a preservação de transtornos emocionais, um canal de diálogo. Quantos jovens evitariam o uso de drogas, fobias, crises de ansiedade, bullying seriam prevenidos? Que eu falei no início, os bullying, gente, nas escolas são terríveis. Um jovem que sofre bullying, ele se sente um nada perante a vida. Ele se sente, inclusive, culpado de estar vivendo. Imagina isso. Um jovem já me disse isso, professora, por que eu estou vivendo? Eu não devo viver, eu não deveria viver. É triste isso, mas é verdade. O Espírito de Verdade, inspirando Kardec, nos ensina que o critério da verdadeira justiça é o fato de querer para os outros aquilo que se quer para nós mesmos. Então, o meu direito começa, frase feita, quando o do outro termina. Será que isso existe na realidade? Não só nas escolas, nas instituições, nos lares, nos nossos relacionamentos sociais com os amigos, etc, etc. Nós estamos vivendo um momento de pandemia. Às vezes pico ou não, já vai abrir tudo, não vai abrir. Os estados, os países europeus estão se fechando, alguns estão se fechando, que se abriram por conta do problema econômico e agora estão se fechando. A gente se pergunta, é algo para a gente se perguntar. Estamos respeitando o nosso próximo? Nós realmente, o nosso direito está começando quando o do outro termina? Então o que é que nós vemos? Olha, os mais idosos normalmente são os mais afetados. Os jovens pensavam que não, mas eles também são afetados, e as crianças também. Então, as baladas, os paredões. Agora, com o comício, eu estou falando, na época de eleição, os comícios estão aí completamente desrespeitando as leis. Nós devemos estar inconformados com isso. Numa completa e total bagunça, nos trazendo insegurança. Aglomerações. Não sei o que vai acontecer no dia da eleição. Depois dessa eleição, a gente tem que parar para ver o que é que vai acontecer. O que será? Deus permita que não. Nos países europeus, como eu falei, eu tenho um amigo em Portugal, que ele estava todo feliz, outra na França, que eles estavam felizes porque a curva tinha baixado, a curva da onda, tinha baixado. A crista e agora a depressão já estava baixando, agora está levantando novamente. Portugal também está acontecendo isso. Coreia do Sul também, e outros países aí está acontecendo. E aí? Nós aqui no Brasil somos os mais imunes com toda essa loucura que está acontecendo depois da abertura? Nosso direito começa quando o do outro, nosso direito termina, quando o outro começa. E o processo empático, onde é que nós temos a empatia? Cadê a empatia? O que é ser empático? É pensar no outro. Isso é ser inconformado.
Quando nós vemos isso, às vezes telefona, vemos festas, né? Ouvimos festa, ligamos, a polícia vem, desbarata, todo mundo vai embora, etc. Depois volta todo mundo. E não pensamos, sim, eu já estou imune, eu não vou pegar mais o coronavírus e que o resto se exploda, é isso? E os que têm fome e sede de justiça ficam onde? De que forma agem e reagem? Nós estamos encerrando fazendo uma reflexão. O merecimento é proporcional ao nosso trabalho no bem, nas novas oportunidades de construção de si mesmo. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Nenhum mérito virá sem trabalho, esforço e vontade. Ora, se nós tivermos trabalho, esforço e vontade na informação, no desejo de mudar o status quo, ou seja, aquela coisa estabelecida como regra geral, porque as coisas passam a ser estabelecidas como regra geral. É isso aí, tem que ser. A lei está aí, mas a gente não vai cumprir a lei. As propinas, a gente vê propinas, né, no trânsito. Os policiais às vezes são ofendidos com pessoas, ou então na carteirada, você sabe com quem está falando? A gente precisa ser conformado com isso. Sejamos, pois... Oh, meu Deus do céu. Desculpe. Sejamos, pois, pacificadores, como Jesus o foi. Como Jesus também o é. Que nossas decisões sejam mais justas e equânimes, e assim atingiremos a verdadeira felicidade e encontraremos em nós o reino dos céus. Sejamos, pois, com nossas ações e exemplos, a fome e sede de justiça do nosso próximo, encaminhando-o para Jesus como guia e modelo para a humanidade. Porque a gente só consegue mudar alguém quando a gente se muda, quando muda a si mesmo. E Gandhi nos deu uma lição fantástica sobre isso. Seja você a mudança que você quer ver no mundo. É para pensar, para refletir. Boa noite para todos.